Tem áudio aberto aí, depois pode interferir na palestra principal aí. Nossa, ninguém consegue achar Então, nada. a questão é a seguinte: se os céus realmente declaram a glória de Deus, isso implica que algo de Deus pode ser conhecido através deles, através dos céus. Ou seja, a ordem natural é capaz de revelar algo do divino. É para isso que eu quero chamar a sua atenção. De que a beleza, a arte, a ciência e a ordem na natureza, mas a glória dessa mesma natureza não deve conduzir a alma à deificação dela, e sim ao seu artista e criador. Note-se o cuidado da frase de Davi, né? Os céus proclamam a glória de Deus. Ele olha para a natureza, ele observa a natureza, ele contempla a natureza e ele diz: tudo isso proclama a glória de Deus. Então, atrás do mundo, dos céus, do firmamento, dos astros, do sol, enfim, deve nos levar a contemplar o autor dessa obra. Para ilustrar isso, quando você seguramente vê uma obra de arte e se maravilha diante dessa obra, você não se satisfaz em apenas admirar tal arte, mas você quer saber de onde ela vem. Você quer saber quem produziu essa arte, quem escreveu, quem pintou, quem esculpiu, qual é o autor dessa obra. Ah, ah, há uns 3 anos atrás, eu e Jamile, minha esposa, comemorando aí, para comemorar o nosso aniversário de casamento, nós fizemos uma viagem pela Europa e eu tive o privilégio de visitar o Vaticano. Eu queria visitar o Vaticano, fomos até Roma e eu queria ver a Capela Sistina. E eu queria presenciar aquela bela obra de arte em razão de ser uma arquitetura famosa, foi inspirada no Templo de Salomão e, e sua decoração em afrescos, pintada pelos maiores artistas da Renascença, incluindo Miguel Ângelo e Botticelli, aquilo me encantou de certa forma, que quando eu voltei para o Brasil, eu quis conhecer um pouco mais a respeito desses autores, em especial eu quis ler mais e conhecer mais a respeito do grande pintor, do grande poeta, do grande escultor Michelangelo. O grande arquiteto italiano, considerado um dos maiores criadores da história da arte do Ocidente. Ele, tendo desenvolvido seu trabalho artístico por mais de 70 anos entre Florença e Roma. E eu me encantei com a obra dele. Mas veja, eu chamo a sua atenção para isso e concluo aqui a minha fala. Nenhum artista quer ser ignorado. Presta atenção nisso, por favor. Nenhum artista quer ser ignorado. Nenhum artista ele quer ser esquecido ou que sejamos indiferentes com quem ele é. A obra de arte não é a sua própria causa em si, e sim um reflexo do artista, um reflexo de quem produziu tal arte. E o que Davi, nesse salmo, quer nos ensinar é uma maneira diferente de contemplar a natureza, contemplar as coisas criadas por Deus. O que Davi está dizendo, em outra maneira, é que a expansão dos céus, a harmonia das estações e a ilimitada atividade de todas as coisas inanimadas, tudo fala a respeito do Criador. Tudo fala da existência de um Deus pessoal e inteligente e que quer ser conhecido por nós, suas criaturas, através da sua arte, através daquilo que ele deixou para ser por nós
portanto, contemplada. Então, que Deus nos abençoe e que possamos ter essa visão a respeito da natureza. E quando nós nos encantarmos com ela, quando tivermos momentos em que nós estamos encantados com aquilo que nós estamos vendo na natureza, vamos lembrar o que Davi está nos ensinando aqui, que os céus, a natureza, proclamam a glória do Autor, proclamam a glória de Deus. Que o Senhor assim nos abençoe e um bom evento. Obrigada, professor Reverendo Gildazo. Passo a palavra agora para a professora doutora Isabel Orestes, nossa coordenadora de extensão do Centro de Educação, Filosofia e Teologia, para a sua saudação. Olá a todos. Quero agradecer a presença dos nossos convidados, externos e internos, aos alunos, professores, organizadores e, em especial, a equipe técnica, tão carinhosa, tão pronta, né? Alunos que também se dispõem a dar seu tempo para contribuir para que haja o sucesso deste evento. Então, a todos, boas-vindas. Obrigada, Isabel. Passo a palavra agora à professora Miriam. Olá, desculpe o atraso primeiro, né? Estamos iniciando uma plataforma e isso nos dá uma certa ansiedade, mas como membro da comissão de eventos, aqui presente a Isabel Silveira, a professora Ingrid, que não conseguiu entrar, o professor Cristiano, que puder apresentar-se aí com o seu vídeo, e a professora Rosana, né? Fazemos parte, então, dessa comissão e, como membro da comissão, a gente agradece as palavras maravilhosas que todos vocês proferiram, desde o nosso Marcelo Bueno, nosso diretor, a nossa coordenadora do curso de pós, ao Antônio Severino, que é nosso parceiro, né, da Uninove nesses eventos, e agradecer a equipe de apoio, a Débora, a Luana, a Mário, o Márcio, que fez a vinheta, Luana, que bordou. A gente tem, além de todo esse pessoal maravilhoso, também a Meire, a Gláucia, a Mariane, a Gislane sofrendo conosco para dar conta dessa plataforma nova. Então, sem mais delongas, porque temos de ouvir logo o professor Jorge Colli, eu passo a palavra para a Regina Lara, não é isso? Porque aí a Regina já apresenta o professor e no tempo que a gente tem, espero que a mesa 1 que vai acontecer depois, a gente tenha mais facilidade para entrar, os alunos também. Quem tiver dificuldade, escreve para a gente, para a Mariana, né, para que a mesa 1 aconteça sem grandes problemas. Mas agradeço a todos e passo a palavra, então, à Regina. Então, boa tarde a todos. Eu também estou super feliz de estar participando aqui da mostra e especialmente de apresentar o professor Jorge Colli, né, que é um grande amigo, uma pessoa muito próxima, interessante, e eu vou passar as credenciais do professor Jorge Colli e antes da gente começar a palestra. Então, o professor possui graduação e mestrado em História da Arte e Arqueologia na Université de Provence, depois fez o doutorado em Filosofia pela USP, pós-doutorado na New York University, nos Estados Unidos, livre docência e titulação em História da Arte e da Cultura pela Unicamp. Ele gosta muito de estudar, né? Estudou bastante mesmo e profundamente. É muito premiado, professor, ganhou o prêmio Florestan Fernandes, da CAPES, de melhor orientador em ciências humanas, prêmio Gonzaga Duque, de melhor crítico de arte, prêmio Reconhecimento Acadêmico Zeferino Vaz, prêmio Almirante Álvaro Alberto para Ciência e Tecnologia, né, em Humanas, Sociais, Letras e Artes, em 2018. Foi professor convidado em várias universidades importantes, como a Princeton, Panthéon-Sorbonne e na Universidade da Colômbia, e também é professor titular da Universidade Estadual de Campinas, né?
onde, aliás, nos conhecemos, né, professor? E agora, tudo isso, toda essa bagagem, o mais importante é a capacidade que o professor tem de transformar tudo isso em palavras agradáveis, compreensíveis e, ao mesmo tempo, profundas, né? Acho que isso só reflete um amor, uma paixão, uma dedicação da vida inteira para a história da arte, para a arte, e é isso que nos encanta quando a gente escuta o professor Colli, né? E a gente que já passou, mesmo independente do ambiente, né? Com toda a paciência aqui que todos nós estamos agora com o ambiente virtual, né? Que gostaríamos de estar próximos, mas já tivemos situações de carregar o projetor de slides em plena chuva, né, professor? Só pelo amor à história da arte, né? Fazer as pessoas se apaixonarem por isso que é tão bacana e emocionante. Então, muito obrigado pela sua vinda aqui e vamos aproveitar a palestra. Logo depois, a gente deixa ao final perguntas, né, abertas perguntas, e aí vamos recebendo aqui, como pudermos, pelo chat, pelo WhatsApp, por tudo que for possível, e no final a gente faz as perguntas. Obrigado. Obrigada, Regina. A palavra com o professor Colli. Está mudo, professor. Agora estão ouvindo? Agora estamos ouvindo, estamos ouvindo. Ótimo. E é minha vez agora? Agora é sua vez. Muito obrigado, muito obrigado. Pode começar. Eu queria dizer como estou honrado em participar desta aula inaugural, esse convite tão honroso e, ao mesmo tempo, tão amigo e simpático da Universidade Mackenzie. Eu quero saudar todos as autoridades da Universidade Mackenzie, todos os colegas, a minha querida Regina Lara, amiga de tantos anos, e vou tentar expor a vocês algumas coisas a partir daquilo que foi proposto. E eu quero começar com os elementos, não é? Esses elementos que foram assinalados no próprio título deste acontecimento, que são as relações entre educação, arte e história da cultura, que me parecem relações de uma importância extrema. Eu começaria dizendo que nós temos na noção de arte, que é essa noção central aqui nesse tripé, educação, arte e história da cultura, eu começaria dizendo que a noção de arte, ela é essencialmente uma noção ocidental. E eu digo é uma noção ocidental para não dizer eurocêntrica, que hoje adquiriu um peso um pouco pejorativo, mas ela é um produto da cultura ocidental. Isso não quer dizer que as outras culturas não façam aquilo que nós chamamos de arte. Mas somos nós que chamamos de arte, tal como nós a entendemos, aquilo que essas outras culturas fazem. Essas outras culturas, que não são as culturas ocidentais, não possuem a noção que a cultura do Ocidente possui. Estou falando de noção, hein? Não da prática artística. Né? Por favor, não confundam e não pensem que eu estou dizendo que as outras culturas não produzem arte. Não é isso. Eu estou dizendo que o instrumento identificador e transformador desses objetos é a noção de arte que foi criada pelo Ocidente.
Se eu pegar uma admirável máscara africana, por exemplo, de uma tribo africana, essa tribo africana que produziu essa obra que nós consideramos como obras notáveis, obras de arte, e nós dissermos para essa cultura africana que essa obra é uma notável obra de arte, essa cultura africana, enquanto não utilizando os instrumentos do Ocidente, não vai saber do que eu estou falando. Porque ela produziu essas máscaras com outras funções culturais, muitas delas que nós não possuímos na nossa. E esse aspecto é um aspecto crucial, porque a palavra arte não é apenas uma palavra e nem apenas um conceito. A palavra arte é um agente transformador. A palavra arte, ela transforma os objetos à nossa volta. Nós acreditamos que a arte tem critérios objetivos, não é? Então, que nós poderíamos definir com alguma facilidade a natureza da arte. Né? A ideia da beleza, por exemplo, que o professor Gildásio estava falando agora há pouco. Ora, basta um historiador de história da arte se debruçar sobre a história da arte para ver que essa definição, que pode ser verdadeira em algumas situações, ela não é universal para a ideia de arte, porque a produção artística produziu muitas coisas, as obras, né, foram, como se diz, criadas, muitas delas sem o objetivo da beleza. Nós sabemos disso, mas sem o objetivo da beleza. E assim por diante. Todos os critérios que nós utilizarmos para definir um objeto como artístico, será sempre um objeto, será sempre uma noção, uma classificação setorial. Uma classificação que responde a alguns critérios, mas não a todos os critérios que a própria ideia de arte nos propõe. Então, nós vamos chegar a um ponto de reflexão de ordem teórica, que a ideia de arte, essa ideia de arte, ela é, como eu disse, não apenas definidora, mas transformadora. Porque é ela que cria o objeto artístico. Eu acabei de dar o exemplo, não é, dessas máscaras de tribos africanas admiráveis, extraordinárias. Enquanto a arte não disse que aquilo era artístico, e isso ocorreu tardiamente, isso ocorre no final do século XIX, ninguém achava que aquilo era artístico. E os próprios objetos não eram considerados como artísticos. Esse ponto é de extrema importância, porque ele permitiu as experiências no século XX, como experiências de Duchamp, e que se prolongaram ao longo de todas as vanguardas do século XX, de simplesmente encontrar um caráter artístico em qualquer objeto, desde que eu o designe como objeto artístico. É isso que faz, por exemplo, uma pá que é destinada a limpar a neve do chão, se transformar num objeto artístico. Eu vou admirar essa pá no museu. O museu me garante que essa pá é uma obra de arte. E aí eu começo a olhar para essa obra de arte e começo a perceber que ela tem elementos que estimulam a minha sensibilidade e a minha reflexão, nos quais eu nunca havia pensado.
Eu penso porque me disseram que isso é um objeto artístico. Existe aí uma relação que é uma relação de crença. Na nossa cultura, o objeto artístico esvazia-se de todas as outras suas funções, por exemplo, limpar a neve, ou ser um objeto de adoração, um objeto de culto, para adquirir uma sacralidade. Esse exemplo que eu estou dando para vocês é claro. Por exemplo, existe um quadro muito bonito do Perugino, grande pintor do século XV, no MASP, que representa São Sebastião. Esse quadro é um quadro admirável, mas ele foi feito para ficar dentro de uma igreja, de uma capela, para que as pessoas que acreditam no caráter divino daquele quadro possam se ajoelhar e rezar diante dele e pedir para São Sebastião o que eles acharem que devem pedir. Ora, esse quadro não está mais nessa capela, ele está no museu, e quando eu vou a esse museu, eu vou ver essas obras no seu estatuto de obra de arte, que não é mais aquele sagrado religioso que eu acabei de falar para vocês. Ele não está mais lá, ninguém vai se ajoelhar diante do quadro do São Sebastião no MASP para orar, porque ele não é feito para isso. E, no entanto, ele adquiriu uma nova sacralidade. Essa sacralidade foi lhe dada pelo Estatuto de Arte. Ela é uma sacralidade laica e cultural, porque nós consideramos que esses objetos são da maior importância para a nossa cultura. E nós investimos tempo, dinheiro, esforços para manter esses objetos, para conservar esses objetos. Não é? Eles têm esse prestígio dentro dentro da nossa cultura, que é imenso. E eles nos oferecem esses objetos. Desculpem, eu vou tomar um pouquinho d'água. E esses objetos nos oferecem alguma coisa que está dentro de nós, porque nós embutimos dentro de nós o conceito de arte. Então, aquele São Sebastião que está lá não é mais um quadro religioso, ele é uma obra de arte. E ele está lá para que eu reaja, não religiosamente, mas para que eu reaja de uma maneira inteligente, sensível, observando coisas, vendo se esse quadro tem alguma sintonia com o meu gosto ou não tem. Ele cria esse sistema de reações que nos conduz à apreciação e à contemplação. E é interessante essa ideia de contemplação, porque o professor Geodásio começou muito bem, falando da ideia da contemplação do infinito, da contemplação da beleza do céu. E é interessante, porque isso eu vou ter que demonstrar para vocês um pouco mais à frente, mas é interessante porque nós vamos perceber, com essa ideia de contemplação, que nós estamos criando uma percepção da beleza natural quando nós olhamos a natureza. E nós, criando essa percepção da beleza natural quando nós vemos a natureza, nós estamos aptos a ver essa beleza. Eu quero dizer o seguinte: aquilo que é belo para nós, nessa nossa cultura ocidental, sei lá, o céu, sei lá, para um pescador que dependa
dos ventos, etc., uma coisa que para nós é muito bonita, a tempestade. É uma coisa tão bonita, esteticamente bonita, que foi explorada na literatura, na música, na pintura, até não poder mais. Talvez uma tempestade seja uma coisa a não ser contemplada. Talvez uma tempestade não tenha nenhum elemento para desencadear essa ideia de uma contemplação da beleza diante da natureza. Então, vocês vejam, quando eu contemplo a beleza diante da natureza, eu estou, de algum modo, de uma maneira muito pequena, mas eu estou, de algum modo, transformando essa natureza em alguma coisa próxima da arte. Por quê? Porque a obra de arte, é isso que nós vamos ver, a obra de arte, ela não é um em si. Nós sabemos desde o século XVIII, nós sabemos desde os filósofos que trataram a estética no século XVIII, ela não é um em si, ela é um para mim. E o que significa ser para mim? Significa que eu próprio participo da existência desse objeto como obra de arte. Primeiro, eu tenho que estar convencido que ele é uma obra de arte. Segundo lugar, eu tenho dentro de mim elementos extremamente sutis que se impregnam da percepção sensível desse objeto que eu considero artístico. Então, eu tenho duas coisas. Eu tenho o objeto e eu tenho o objeto que está dentro de mim. Eu tenho o objeto, tenho as minhas aptidões, e uma vez que eu vejo o objeto, eu tenho o objeto que está dentro de mim. A obra de arte, de fato, ela só existe atuando sobre esses dois pontos, sobre esses dois elementos. A obra de arte, ela está dentro de nós, como ela está, e às vezes não está fora de nós. Por que eu digo às vezes não está? Eu me refiro, eu acho que o autor que melhor pensou sobre essa questão é um autor francês que não é um teórico. Ele é um romancista, ele se chama Marcel Proust. E é Proust que nos ensina muito bem que existe uma relação, que a obra só existe nessa relação, da sua existência e da nossa contemplação. O Proust não tinha nenhum fetichismo do original. Ele não tinha nenhuma... Ele considerava, por exemplo, que as reproduções eram instrumentos da memória e que, portanto, havia nessas reproduções elementos artísticos que pertencem ao original. Então, as reproduções não podiam ser consideradas de maneira nenhuma como alguma coisa de negativa em relação ao original. Muito pelo contrário, elas nos ajudam a lembrar desse original. Eu falei para vocês, não é, que a obra de arte, ela tem esses dois pontos, e que ela tem que existir dentro de mim e fora de mim, e às vezes ela pode não existir fora de mim. Eu vou dar um exemplo concreto para vocês do que significa se às vezes ela pode não existir fora de mim. Não pode existir não materialmente. Essa obra de arte, ela tem um suporte material, que é dos objetos artísticos que a gente conhece, as coisas que a gente toca, mas ela existe na nossa memória. E essa existência na nossa memória é, no fundo, mais garantida do que a sua existência física.
Praxíteles, né? Todo mundo que estuda história da arte sabe que Praxíteles foi um dos maiores escultores de todos os tempos. E qualquer um que tenha estudado um pouco de história da arte é capaz de falar no estilo praxiteliano, numa beleza praxiteliana. Ora, de Praxíteles não sobrou absolutamente nada de sua obra. Nada. Nós não temos nenhum original do Praxíteles para que nós possamos vê-lo. Mas ele continua existindo. Ele continua existindo porque ele existe graças ao efeito dessa cultura, que é a cultura da memória, que está dentro de nós. E que tem os seus auxiliares, que são as cópias, que são as obras que foram inspiradas em Praxíteles. E essas obras, não existindo mais, elas nos revelam o caráter imaterial da obra de arte. A obra de arte tem o seu caráter concreto, o seu caráter físico, etc., mas ela tem uma dimensão que é uma dimensão imaterial. E essa dimensão imaterial, ela deixa, não é, ela funciona, não é, como uma permanência da obra no espírito, na dimensão espiritual, na dimensão mental. Eu não sei quem está, como se diz, com essa questão técnica aí do suporte. Agora eu não estou vendo mais a Regina, estava tão simpática a Regina, agora ela está lá em cima, pequenininha, e apareceu uma tabuleta preta escrito Judas e o Rei só na minha frente. Eu não sei Regina está sem som, mas estamos aqui na mudança aqui. Tá, mas tudo bem. De alguma coisa. Vamos continuar. Então, isso é uma coisa extremamente complexa, não é? Essa ideia de que a obra de arte é difícil, porque nós não temos nenhum elemento que é um elemento que seja francamente objetivo nisso tudo. Nós estamos lidando com objetos, mas objetos que se recriam dentro do contemplador. E esses objetos que se recriam dentro do contemplador podem até deixar de existir, e eles continuam se recriando dentro do contemplador. A arte, portanto, tem uma natureza de uma dificuldade extrema, porque ela não se resume e ela não pode ser compreendida e ela não pode ser percebida se nós utilizarmos exclusivamente as noções conceituais e lógicas. Nós precisamos de outra coisa. Nós precisamos de sensibilidade, nós precisamos de adesão, nós precisamos de crença que o objeto é um objeto artístico. Ora, e aqui eu venho para o primeiro pé do tripé, que é a educação nessa série que vocês trouxeram, né? Ora, a nossa educação, a educação que nos é dada na escola e de um modo geral, ela é, em grande parte, na sua maioria, na sua grande proporção, ela ela é dada por meio de conceitos, de definições, de regras, de ordens, que eu aprendo. Nós aprendemos muito os textos. Nós aprendemos muito com a compreensão.
Ora, a obra de arte exige outra coisa. Ela exige um outro tipo de prática para que nós consigamos entrar no seu universo. As práticas conceituais não adiantam. É muito importante nós lermos os livros, é muito importante nós termos conceitos teóricos na cabeça, conceitos classificatórios na cabeça, isso nos ajuda, etc. Mas isso não nos faz entrar dentro da obra de arte, dentro do objeto artístico, que exige uma outra percepção, que é uma percepção do contato, que é uma percepção silenciosa, que emprega uma forma de inteligência que não é a conceitual e que é a forma intuitiva. A arte exige de nós uma intuição aguçada. Ora, é muito difícil em educação nós ensinarmos, como professores, essa intuição aguçada. Nós só podemos ensinar essa intuição aguçada por meio de exemplos e por meio de exercícios. Uma das dificuldades que eu sempre tive com os meus alunos que estão começando a fazer História da Arte, às vezes até no nível elevado, mas que estão começando a fazer, é que eles fazem muito bem e fazem com muita inteligência e fazem de uma maneira muito aguda a leitura dos livros e contam de uma maneira muito inteligente, muito aguda, tudo aquilo que está dentro dos livros. Mas quando eu digo para o aluno, olha, você vai ter que fazer uma análise desta obra, mas eu não quero que você vá procurar em livro. Eu quero que saia de dentro de você. E não quero que seja uma coisa subjetiva. Eu gostei, eu não gostei, ou a minha mãe tinha um igual em casa. Eu quero que seja eu quero que seja uma análise que me traga elementos de inteligência. Isso é uma catástrofe para a classe. Eles ficam completamente apavorados e não conseguem, não de início, chegar a essa prática. É preciso insistir, é preciso passar exercícios, é preciso dizer para eles que só a obra de arte pode nos dar um acesso efetivo a ela. E é por isso que ela está no centro. Ela está no centro quando o aluno está fazendo isso, não é quando o aluno está fazendo uma análise da obra de arte. Ele está pegando esse objeto que eu chamo artístico, o objeto que está aí no mundo, e ele está incorporando dentro dele esse objeto, ao mesmo tempo que ele faz a análise. Ele está fazendo com que esse objeto participe dentro dele. E dessa maneira, ele consegue penetrar num âmbito que é efetivamente o âmbito da obra de arte. Ele estabelece essa relação que eu tinha dito agora há pouco, que é essa relação dupla, que é a obra como um objeto no mundo e a obra como algo que está dentro de mim e que me faz com que eu me relacione com ela. Tem um amigo que dizia muito bem, mesmo o maior conservador, diretor de museu que está lá diante das obras o tempo todo, quanto tempo ele passa de fato diante de uma obra? E nós que vamos fazer uma visita a uma exposição, quanto tempo nós passamos diante de uma obra? É pouquíssimo, é muito pouco. Mas uma vez que nós vemos a obra, ela se incorporou dentro de nós. E nós podemos, a partir daí, refletir sobre ela, mesmo se nós não tenhamos a obra diante de nós. Mesmo que nós estejamos fazendo referência apenas à memória ou a uma reprodução. E, dessa maneira, eu acredito que o processo educativo na relação com a obra de arte pode funcionar. Caso contrário, nós podemos ter grandes estetas, grandes teóricos e mesmo grandes historiadores
por exemplo, o historiador da crítica, que não precisa minimamente se interessar pelos objetos criticados. Ele vai fazer uma história do que a crítica disse. Nós podemos ter grandes historiadores que não passam por esse processo, mas nós não estamos tendo aí essa relação da arte com a história da cultura, com a história efetiva da cultura. Porque a cultura significa esse tipo de interação completa que nós temos com aquilo que nós chamamos objeto artístico. E aqui eu passo para um outro ponto. A natureza da arte, essa arte que o Ocidente concebeu, ela se propõe como o que eu chamaria de um pensamento concreto. Porque aqui nós passamos por um outro registro, que não é mais o da contemplação, nem o da análise, nem o da percepção, mas que é o da fabricação do objeto. Porque aqui o artista, ele cria um objeto. Esse artista cria um objeto que nós chamamos de objeto artístico. O problema é que esse objeto artístico, ele não permanece como objeto. Ele se torna sujeito. Quando eu digo o objeto artístico, o artista cria o objeto artístico, o artista é o sujeito. Mas o objeto artístico, que eu chamo de objeto, na verdade, no momento em que ele passa a existir, ele se torna sujeito. E ele se torna sujeito independentemente do sujeito que o criou. Ele se torna sujeito independentemente do artista. Porque quando o artista cria, ele coloca em ação uma série de elementos que são, eles também, não conceituais. Eles não... O artista diz, eu vou fazer um quadro que representa tal coisa. Isso é conceitual. Quando ou um artista contemporâneo vai dizer, eu vou fazer uma instalação que vai ter, como se diz, garrafas cheias d'água. Isso é conceitual. Mas ao fazer esses objetos, ao dispor esses objetos, ao criar uma situação com esses objetos, ou a inventar uma pintura, o artista põe em jogo uma porção de elementos que são elementos, eles também, intuitivos. E que o próprio artista não está controlando. O artista coloca no objeto coisas que ele não sabe que ele está colocando. Ele pode dizer, eu quero pintar essa paisagem, isso é conceitual. Mas quando ele começa a pintar essa paisagem, quando ele faz essa paisagem, ele está pondo nessa paisagem elementos que são elementos saem de dentro dele sem que ele perceba. Se esses elementos que saem dentro dele sem que eles percebam estão na paisagem, é a paisagem que começa a falar. Quando eu vejo a paisagem, ela começa a emitir sinais. Então, o artista pode dizer, eu não quis fazer, eu não quis... Olha, um caso que eu analisei, que é o caso desse célebre quadro do Delacroix, A Liberdade nas Barricadas. Né? O Delacroix faz esse quadro em 1830, 31, ele faz esse quadro em 1831, porque ele quer dar um apoio ao rei Luís Filipe, que subiu ao trono graças à revolta de 1830. É, portanto, um quadro perfeitamente oficial. Só que esse quadro, que é perfeitamente oficial,
quando o rei sobe ao trono, e quando continuam havendo revoltas, continua havendo manifestações contrárias ao regime, esse quadro se torna perigoso. Esse quadro se torna perigoso, o governo havia comprado, ele devolve ao autor. Porque ele não pode mais expor esse quadro. Esse quadro virou subversivo. Não era em absoluto o que o Delacroix queria fazer. A intenção dele não era essa. E, no entanto, vocês vejam, a obra começou a ter um caminho e a falar por si só. São esses elementos que não são conceituais, e porque a dimensão conceitual está muito vinculada à cultura no momento em que nós estamos falando, ou criando, são esses elementos que estão fora do campo conceitual que ficam guardados para a posteridade. A posteridade vai ser capaz de captar coisas que não estavam previstas para o tempo em que o objeto ocorreu, mas que vão falar mais tarde, anos mais tarde, gerações mais tarde. E, portanto, a arte tem esse papel muito... A arte tem esse papel muito singular, que é de falar mais e melhor do que o seu criador. Ela, é claro, eu posso buscar eu quero saber qual era a formação do Delacroix, o que interessava, como é que ela estava, o que ele pensava, o que ele pensou politicamente. Tudo isso é extremamente interessante, mas isso não explica a história do quadro, a presença do quadro na nossa cultura. E ocorre, portanto, que esses sujeitos artísticos, né, para não falar objetos artísticos, essas obras de arte, inseridas na cultura, ela começa a emitir sinais infinitos. E aí a dificuldade de quem faz uma história da cultura. Porque né, eu faço uma história da cultura com instrumentos que são conceituais. Os instrumentos conceituais são instrumentos finitos. E eu estou falando de uma obra que não para de emitir sinais inesperados, diferentes, e muitos dos quais eu não tenho acesso, porque eu estou numa dimensão da cultura que não consegue captar esses sinais. Não é nada confortável fazer uma história da cultura. E muito menos de fazer uma história, uma história da arte. Essas relações infinitas em relação à obra, né? Essas relações que não param, infinitas. E todos nós temos essa experiência, né? Quando nós vemos um livro que eu leio quando eu tenho 18 anos e um livro que eu leio hoje, quando eu tenho 74, não é o mesmo livro. Eu li de uma maneira diferente. Eu consegui captar coisas que eu não captava naquele momento. E eu abandonei coisas que eu captava naquele momento para buscar outras. Isso ocorre com todos os objetos artísticos. Isso ocorre com todas as obras de arte. O livro é, entre aspas, objetivamente o mesmo. O quadro é, entre aspas, objetivamente o mesmo. Mas na medida em que a obra de arte ela funciona nessa dimensão que tem dois polos, o objeto e eu, quando eu mudo, eu consigo ver nessa obra coisas que eu não conseguia ver antes. Portanto, trabalhar com os objetos artísticos é extremamente difícil. Não é? Eu volto àquilo que eu tinha dito no início. É Platão que tem uma noção muito boa a respeito do conhecimento. Ele tem uma noção que é a noção de frequentação. Como é que eu consigo penetrar no objeto artístico? Como é que eu consigo entender o objeto artístico? Como é que eu consigo
aprender alguma coisa, eu consigo aprender frequentando. Não definido, frequentando. Eu tenho que voltar à obra. Eu tenho que voltar à obra. E eu tenho que voltar mais uma vez à obra. E é incessante, né? É um trabalho de Sísifo. O trabalho da história da cultura é um trabalho de Sísifo. Nós fazemos um livro e sabemos, tristemente, que daí a algumas gerações esse livro vai estar tão ultrapassado, não é? O que isso impõe? Isso impõe uma outra coisa que não é, mais uma vez, que não tem o conforto do aprendizado teórico. Isso impõe a necessidade de uma formação cultural contínua e constante. Eu não posso deixar de continuar. E ainda bem, porque se eu faço isso é porque eu gosto, espero que todos vocês também, não é? Eu não posso deixar de continuar procurando novas obras, lendo novas coisas, novos romances, novos poemas, buscando novas músicas. É isso que permite dar a uma história da cultura a sua verdadeira espessura. Então, tudo isso é muito incômodo. Eu vou encerrar aqui, porque acho que já está bem avançado. A obra de arte tem uma natureza que, portanto, inquieta, que é inconstante. E é essa natureza que garante à obra de arte o seu caráter subversivo. Ela nos perturba, as obras de arte, nos perturbam. Elas nos fazem amá-las ou odiá-las. Nós estamos vendo agora, e é muito interessante esse fenômeno, eu acho, da destruição dos monumentos. Vocês querem reação mais visceral, mais emotiva do que essa reação aos monumentos. Esses monumentos, por exemplo, os monumentos que foram instalados nos séculos XIX e XX, eles estão de acordo com uma história que eles estão de acordo com uma história que fabricou uma epopeia eloquente sobre o que seria o nosso passado. O passado de cada um dos países, estou falando do nosso Brasil. Né? Então, é uma questão do século XIX, é uma questão do século XIX. As grandes descobertas, por exemplo, a ideia do heroísmo das grandes descobertas, Colombo, Fernando de Magalhães, Pedro Álvares Cabral, tudo isso é uma criação do século XIX. Quando os descobridores fizeram aquilo que nós chamamos de grandes descobertas, no século XV, no século XVI, havia um interesse, não é? Porque o que interessava naquele momento as pessoas quando a gente vê, não é? Quando a gente lê os textos do século XVI, por exemplo, interessava a novidade, interessava a descoberta de novos mundos, mas a ideia, não é? A ideia da celebração dos heróis era muito pequena em relação a esse tipo de fascínio. Ela se universaliza, sobretudo no século XIX. No século XVII, XVIII, isso diminui. Não é? Há o interesse pelos heróis, esse tipo de heróis diminui. É claro, nós vamos encontrar no final do século XVI um Camões exaltando o Vasco da Gama, o que faz parte dessa epopeia, dessa epopeia das descobertas. Mas se trata ali no caso de Camões de uma extraordinária aventura, de uma proeza como a dos heróis da antiguidade. Comparável, não é? Vasco da Gama é comparável aos heróis de Homero, aos heróis de Virgílio.
E é essa proeza que conta. O século XIX não. O século XIX nos dá um conjunto, uma reunião de grandes heróis que estão lá para formar uma identidade, a identidade das novas nações modernas. Eles são lá para mostrar como o nosso passado era nobre, como o nosso passado foi feito por gigantes, corajosos, etc. E eles semearam monumentos para que esse culto permanecesse. Ora, nós chegamos nos nossos dias, esse culto está em completa crise. Ninguém acredita mais nisso. Ao contrário, esse culto pode ser até ofensivo. E aí as pessoas reagem. Quando elas estão destruindo o Borba Gato, eu não quero discutir aqui se tem razão ou não tem razão, o que tem que ser feito com o Borba Gato, não é isso. Mas quando elas estão destruindo o Borba Gato, não é? A ideia é a seguinte: nós não podemos mais continuar com essa história. Essa história não é mais a nossa. Mas aquilo que faz com que as pessoas se revoltem contra a história é uma obra de arte de um escultor chamado Júlio Guerra, e que é o Borba Gato. Ele está lá como elemento subversivo, o Borba Gato. Ele permaneceu como obra de arte, ele tem dentro deles coisas que nos incomodam hoje, muito. E que não estavam, de maneira nenhuma, no final dos anos 50, no início dos anos 60, quando o Júlio Guerra quis fazer aquela escultura. Dito isso, en passant, agora, ele tinha consciência, o Júlio Guerra, que não dava mais para fazer um monumento às bandeiras neofascista, tipo Brecheret, com a grande eloquência dos desbravadores. Ele foi buscar, se as pessoas gostam ou não, pouco importa, ele foi buscar, como estímulo para a criação dele, a arte popular, a arte daqueles escultores do Nordeste que fazem pequenas figuras populares, e ele cria um herói que é, ao mesmo tempo, um anti-herói. Tanto é que aquilo que é chamado de feiura do Borba Gato serve agora como elemento. Não, além de tudo, ele é feio. Quer dizer, ele não só ele é um monstro histórico, como ele é um monstro visual. Além de tudo, ele é feio. Então, nós temos que acabar mesmo com esse Borba Gato. Mas eu só trouxe esse exemplo para mostrar para vocês que essa natureza inquieta e inconstante da obra de arte é a garantia do seu caráter subversivo. É a garantia de que ela está lá para nos inquietar, para nos perturbar. Até artistas que dão a impressão de não serem nem um pouco subversivos, vamos pegar, por exemplo, um Rafael, ele traz para nós, sim, uma série de elementos que falam de outras coisas diferentes daquelas que se falavam nos tempos em que ele criou essa obra. Ou tem uma coisa que é constante, por exemplo, na Escola de Atenas tem uma coisa que é constante. Ele cria essa Escola de Atenas como sendo a ideia de um mundo elevado, intelectual, harmonioso, a qual os homens estavam chegando. É a própria ideia do humanismo do Renascimento. Nós somos humanistas e nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar a essa harmonia. Hoje, a Escola de Atenas é um extraordinário, fabuloso lembrete de que não, nós não chegamos lá, e que é muito difícil, e que nós não vamos conseguir chegar lá, provavelmente, nunca. Então, era isso que eu tinha que dizer, e já apareceram algumas perguntas. Quem quiser, por favor, se eu puder responder, ótimo. Muito obrigado, professor. Foi excelente, super instigante, né?
nós teremos algumas perguntas, sim, já tem perguntas aqui no chat, mas aproveitando, não querendo, mas já aproveitando, né, do fato de Deus estar perguntando, vou começar com uma pergunta que inspirada na sua própria fala, que você fala dos novos sinais, né? Que ultimamente há um interesse pelo. Eu queria lhe perguntar se você acha que a ideia de rascunhos da criação, porque isso ultimamente é uma coisa que, vamos dizer assim, pegou. Presente, É pegou, muito pegou, influente. pegou. Todo mundo quer saber quais eram os croquis, quais eram os rascunhos, o processo, né? E talvez isso faça parte de uma arqueologia, de se perceber esses sinais da obra, e nesse caso mais visual, né? Se a gente considerar que a palavra escrita sempre foi muito mais validada, né? É Do claro, que a imagem. é claro. Então, queria só comentar isso. Você tem muita razão, Regina, porque esses esboços, né, esses desenhos, etc., eles permitem nos entender melhor a gênese da obra. Não é? Uhum, Como é que o artista passa de uma coisa para outra? Como é que ele vai percebendo algumas coisas e modificando essas coisas? Isso é absolutamente fascinante. Mas, uhum, além disso, existe um outro aspecto. Nós aprendemos hoje a perceber esses desenhos como obras de arte acabadas, o que nem sempre foi assim. E uhum. nós nos encantamos, não é, com o fato de nós termos uma espécie de intuição elíptica que criou um elemento, que criou uma forma, e que esse desenho, eh, esses- essas, essas formas progressivas, esses elementos preparatórios, nos oferecem. E nós não podemos buscar no desenho as mesmas coisas que nós buscamos no quadro final, na obra final, é claro que não. Mas nós aprendemos a descobrir os elementos que transformam esses desenhos também em si mesmos em obras de arte. E ficamos fascinados por eles. Uhum, Ficamos com certeza. fascinados. E você está falando isso, eu estou pensando num fenômeno que ocorreu com a evolução da restauração dos afrescos medievais. Sim. Quando se soube fazer com muito cuidado, se destacar o afresco. Uhum, Isso, por exemplo, tem uma situação que para nós hoje para isso que você está dizendo é interessante, é o seguinte: houve havia no Campo Santo de Pisa, no cemitério de Pisa, havia uma grande quantidade de afrescos. O Campo Santo foi bombardeado, os afrescos tiveram que ser restaurados. O que se fez? Se destacou os afrescos e se descobriu por trás dos afrescos aquilo que os estudiosos técnicos, etc., chamam uma sinópia, que eram os desenhos originais que ficavam por trás dos afrescos, né? Os artistas desenhavam em cima de um leve reboco esses desenhos que depois iam guiando, não é, a execução do afresco colorido definitivo final. Eram apenas traços, eram apenas como esses esboços que vocês estão falando. Hoje, em Pisa, eles destacaram essa sinopia, e hoje em Pisa existe um impressionante museu da sinopia onde você vai ver. E quando você está lá, é impossível você não pecar por anacronismo. Porque você vê um desenho, você vê, isso parece uma tice. E olha, foram desenhos que não eram feitos para. Ninguém imaginava quando foi feito que alguém pudesse ver, fisicamente ver esse desenho, porque eles estavam atrás, eles estavam tapados, a pintura foi feita em cima sim. desses desenhos. E esse desenho agora trazem para nós uma série de elementos que são tanto úteis para a compreensão genética, quanto para a contemplação, né, para a nossa percepção da beleza desses desenhos. Ah, que legal, muito bom. É isso aí. Vou fazer uma pergunta aqui da Miriam, que também vem
interessante, a arte não é em si, mas uma para mim, reveladora e magnífica fala. Nesse sentido, este para mim há de ser aberto, flexível e líquido. Qual o papel da mediação cultural para isso? Olha, é uma questão formidável, né? A mediação cultural tem um papel enorme. Eu volto novamente ao meu querido Proust. Todo mundo falou para ele era jovem e tal, e todo mundo falou para ele que havia uma atriz extraordinária chamada Berma. E finalmente ele vai ver essa atriz, ele é um jovem adolescente no romance, ele vai ver essa atriz e quando ele chega lá ele diz, mas é, não era aquilo que eu estava esperando. Mas aí ele tem um jantar. Ele tem um jantar e as pessoas começam a comentar a peça de Racine que ele tinha visto, e ele começa a dizer: Meu Deus, mas como é que eu não vi essas coisas? Eu estou errado. Eu devia ter gostado. Eu devia. Por que eu não gostei? Não é? A mediação cultural é essencial. Se eu preparo alguém para dizer, para ver que tal obra é uma bela obra, a pessoa já vai disponível para aceitar isso como bela obra. Se eu coloco em algumas categorias, que são categorias sumárias, simples que nós temos, certas obras que eu considero como indignas, como não arte, como não obra de arte, essas obras vão desaparecer. E é preciso que alguém descubra ou redescubra no futuro que essas obras eram interessantes. Que eu que não soube ver, eu não tive o condicionador cultural para permitir que eu visse essas obras. Eu vou contar uma história para vocês, se vocês me permitirem, que é pessoal, e é tão antiga, meu Deus do céu, tão antiga. Eu tinha uma professora no Caetano de Campos, que era professora de História da Arte, no clássico. E ela ensinava direitinho o que era arte. E arte, evidentemente, era aquilo que era moderno. Aquilo que... E que como os modernos acabaram com as obras que eram as chamadas, entre aspas, como um insulto, acadêmicas. As obras não valem nada, não são arte. Uhum. Ora, eu morava na Duque de Caxias, perto da Pinacoteca do Estado, na velha museografia do Túlio Bunhaini. E Uhum. tinha quadros, eu ia lá, eu ficava, como eu gostava daquilo, mas eu não ousava dizer que eu gostava. Mas eu não resistia a ir. Então, quando eu ia, eu dizia, não, mas eu preciso aprender o que não é arte. Eu preciso aprender o que é arte ruim. E eu ia para lá e ficava olhando, como isso é uma arte ruim, e ao mesmo tempo achando aquelas coisas tão bonitas. É claro que a gente tem esses condicionamentos, porque os objetos artísticos, eles são eleitos como objetos artísticos por um conjunto de autoridades. O museu, a galeria, o curador, o historiador da arte, o crítico. E aí eu acredito que ele é uma obra de arte. Se eu mostrar, né, para vocês este copo e disser isso é uma obra de arte, é ridículo. Mas se um artista prestigioso colocar esse copo em cima de um pedestal, numa galeria, etc., vocês vão ficar, mas que coisa interessante, não é? Olha como tem refração da luz, e assim por diante. Ah, esses condicionadores são os meios que nós temos para perceber as obras de arte e nós dependemos deles. Uhum. E você tocou nesse ponto muito importante, que é o esforço que nós temos que fazer o tempo todo para escapar desses condicionadores. Sim. Não é? Se alguém diz, isso aqui é muito bom e você tem dúvida, tente explorar a sua dúvida. Se Pensar com a alguém própria cabeça. cabeça. Se alguém diz para você isso não vale nada, tente olhar bastante, voltar para aquilo
e ver se aquilo não vale nada mesmo. Ah, ainda bem que você não ficou traumatizado com essa professora, né? Não, era E uma ótima foi professora, atrás. aliás, hein? Foi ela que me abriu o universo para as artes, etc. Ela era excelente. Só que era uma professora formada nos anos de 1960, Sim, antes da pós-modernidade, na explosão da grande modernidade internacional que circulava no pós-guerra, e ela trouxe aquilo que era, ela sabia ver de uma maneira notável, mas ela trouxe aquilo que, os elementos que ela tinha que conseguiu passar sim. para nós. Legal, muito bom, muito boa. É a história. E aí, gente, mais alguma questão? Nós estamos aqui um pouquinho avançados, mas não sei como é que se tem alguma pergunta dos alunos. Deixa eu ver aqui se tem, se eu consigo acessar. Tem mais uma última, então, Regina, aqui que talvez eu possa responder, Pode, por favor. que é do José Santos, e que Ah, tá mandou, aparecendo para você. Oh, melhor, para apareceu, mim não tá. Que bom. que escreveu assim: o frequentante, aquele que contempla, também transforma a obra de arte? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. É, pelo que eu acabei de dizer. Uhum, Eu acabei de dizer, aquele que contempla, ele vê coisas na obra de arte que eu talvez não tenha visto. sim. É muito frequente eu estar mostrando um quadro, fazendo uma análise, segundo aquilo que está na minha cabeça, e um aluno levanta o dedo e diz, professor, mas aquilo que está ali atrás, de não sei o que e tal coisa. O aluno viu aquilo que eu não vi e, portanto, transformou a obra É de arte ótimo. que eu estou vendo. E da mesma da mesma maneira, quando você tem um grande eh, a- quando você tem um grande eh, autor que faz uma análise de uma obra de arte, essa análise será forçosamente sempre parcial, mas a gente não esquece e a gente incorpora essa análise nas nossas reflexões. A gente não consegue esquecer, não é? E tem autores que são capazes de abrir e abrir coisas e que a gente não vai esquecer nunca mais daquilo que ele disse. E, portanto, modificou sim a obra de arte, porque me Sim. modificou. Ah, super importante, é isso aí. Muito bacana, muito bom. Então, agora, Miriam, passo a palavra para você. Você acha que há tempo para mais perguntas? Como faremos? A vontade de continuar a conversa é muito grande, Jorge Colli, porque você nos traz uma ampliação desse modo de ver, e adorei essa coisa da arte em si e da arte para mim, né? E como isso é importante para a gente perceber que noções são essas, né? Que a gente foi construindo, às vezes ainda no aspecto do modernismo, com tantos manifestos, justamente para dizer o contra, né? E hoje, com essa ideia muito mais de uma abertura para a compreensão, inclusive dos mais acadêmicos. Nesse sentido, eu aproveito para incentivar todos a verem um acervo novo da Pinacoteca. Eles mudaram todo o segundo andar, ele está completamente transformado numa visão rizomática, onde as obras de arte estão juntas umas às outras. Saudade Está exatamente baixa, não no alto como estava, rodeada por duas obras super contemporâneas, uma da Brígida Baltari, outra Ellen Battistini, acho que é esse o nome. Vale a pena ver, que é um outro modo de construção, já preparando a gente para olhar e ficar inquieto. É exatamente isso. E no caso da Pinacoteca, como no caso de exposições desse tipo, e às vezes de associações que são feitas com reproduções, né, uma obra ajuda a ver outra obra. A outra. Uhum. Uma obra muito diferente ajuda a ver outra obra. Aliás, eu Sim, sempre costumo dizer, não há nada melhor para entender uma obra do que outra obra.
né? Você coloca duas obras juntas, às vezes elas não tem nada, e de repente elas começam, meu Deus, tem isso aqui que corresponde àquilo, e isso funciona de uma maneira aqui, e isso funciona de uma outra maneira ali. E esse é um pensamento incrível, né? Quando a gente se dá essa possibilidade dessa inquietação, dessas conexões, né? Mas Claro, claro. agradecemos muitíssimo o nosso tempo, realmente, com essa troca da plataforma. A gente tem de entrar em outra e ver se tudo vai começar. Nós temos a mesa 1, que vai acontecer, Regina é mediadora. A gente tem, agora não estou aqui com as pessoas que vão apresentar seus trabalhos, as suas pesquisas. É um novo link para quem está nos assistindo, é um link de convidado, que está naquele folder que vocês receberam da mostra. A gente pode até colocar no bate-papo agora, no instantinho, se alguém puder colocar Fica mais aquele fácil, né? link, que é o link do convidado. E para os que vão participar, como Regina e as pessoas que vão apresentar o trabalho, é um link de convidado. Agradecemos muitíssimo a sua fala, Muito obrigada, Jorge, Jorge. Regina, pela mediação. E vamos Foi ótimo. continuando a conversa. Já está aqui, o Léo acabou de colocar essa da mesa 1, o link. Por favor, entrem nela para a gente poder assistir essas apresentações, porque a mostra é isto: são inquietações trocadas, são modos de ver a pesquisa e modos de ver o mundo que podem se conectar ou não com os nossos, e a inquietude está nisso também. Muitíssimo obrigado mais uma vez. Obrigado a vocês todos Obrigada, por terem me professor. ouvido, por terem me convidado. Fiquei muito feliz, infelizmente não de presença, mas pelo menos nessa Pois é, relação mas muito agradável. amiga por meio da tecnologia. Está ótimo. Muitíssimo obrigada. Professor. Acho que peço para a Gi agora passar a vinheta de final, de encerramento. Agradecemos ao professor Severino, que está aí também com a gente. Gláucia, o Gi, então agora é uma vinhetinha só para dizer até breve.